Tinha que eles criassem animais, né? No Éden, a gente vê que o Senhor, em Gênesis 2:10, fala que o Senhor coloca um rio no Éden, né? E fala que o rio ele vai se repartir em 4 partes diferentes. Então, a água é tratada como vida em vários aspectos, em vários lugares do mundo, né? E se a gente tem uma ênfase naquele vale de ossos secos, a gente sabe que ali existe uma ausência total de água. E se a água é vida, e existe também a ausência de vida. Então, aquele vale de ossos secos não era simplesmente um lugar cheio de ossos, era um cemitério a céu aberto, um lugar que exalava a morte. Mas, no meio daquela imagem horrível, que era um lugar seco, sem vida alguma, tinha uma pessoa com vida andando naquele meio. Aleluia! Naquele lugar havia alguém que tinha vida, que andava no meio de tantas pessoas, cadáveres, né? E esse alguém era um servo do Senhor, era Ezequiel. E não pense que essa é uma fábula antiga, que é uma simples história antiga, né? Não, a Bíblia é real, irmãos. Ela conta histórias reais, ela narra histórias reais. E existe uma frase muito interessante que eu ouvi uma vez nessa igreja, que fala que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Aleluia. Isso é verdade, porque a gente pode observar que existem, graças ao Senhor, ainda servos do Senhor, mas eles estão se acabando, porque a nossa geração tem sido um vale de ossos secos. Nós vemos uma geração seca, raquítica, que se afasta de Jesus, que é a fonte de água viva, e portanto se afasta da vida. O Tiago falou um pouco sobre isso, né? Falou que nossa geração é depressiva, isso é verdade. Eu vi dados de 2020, que já lá falava que o suicídio a depressão era doença do século, e lá, naquela pesquisa de 2020, 4 anos atrás, falava que já existia mais de 350 milhões de casos de depressão. O suicídio também, ele desde 2010 só vem crescendo, não tem nenhuma melhoria no suicídio, ele só tem crescido. De 2010 a 2019, foi dados que eu pesquisei, 2019, 5 anos atrás, ele aumentou em 43% a taxa de suicídio, quase 50%. Em 2019, ele foi dado como a maior causa de morte em todo o mundo. Ele matou mais que doenças, matou mais que assassinatos, o suicídio matou mais do que tudo, porque a minha geração, a sua geração, a nossa geração, uma geração seca e vazia como aquele vale de ossos secos. O Tiago começou a falar também um pouco sobre o vazio na alma. Eu queria falar um pouco sobre isso. E você que já está há um tempo na fé, não pense que essa palavra é só para quem ainda não tem a Cristo, né? Mas recebe ela com alegria. Porque a bem da verdade é que todo ser humano tem dentro de si um vazio na alma. Todo ser humano tem dentro de si uma sensação de que falta algo, uma angústia no peito. E cada um é de uma maneira, né? Cada um tenta preencher esse vazio de uma maneira. Alguns pendem para o extremo, buscando drogas, bebidas, prostituição, festas, não sei. Mas às vezes tem pessoas que não pendem para isso. Então eu creio que na verdade a grande maioria pende para coisas simples, não sei, um jogo, uma série que você gosta de fazer, de assistir, né? Um esporte que você gosta de praticar, um tempo que passa com amigos, com famílias. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que isso não pode ser colocado como aquilo que preenche vazio na sua alma. Porque eu tenho uma má notícia para te dar, é que você nunca vai preencher esse vazio sozinho. Você nunca vai conseguir, não importa quantos anos você vive, você nunca vai preencher esse vazio sozinho. O diabo, irmãos, ele construiu algo na nossa geração que é horrível. Ele construiu uma visão de que a alegria, elas são momentos, né? Tem muita propaganda bonita que fala que a alegria são momentos, que a alegria é circunstancial. Não estou dizendo que você não deva aproveitar os momentos ou as circunstâncias, é claro que sim, mas as circunstâncias jamais devem ser a sua fonte de alegria, porque os momentos, as circunstâncias passam. A nossa geração busca viver momentos, viver aquele momento da festa, e depois em casa morre na ressaca. Quando não tem ressaca, deita na cama e não tem paz, porque ainda tem um vazio, uma angústia no peito, parece que só aumentou. Irmãos, o diabo, ele faz uma falsa liberdade, né? Ele prega que você é livre quando você faz o que quer, e não é assim. A liberdade não é fazer o que você quer, a liberdade é poder fazer o que você quiser, mas por amor a Cristo escolher não fazer. Quando você pode pecar, quando o seu desejo está fora da pele, mas é o Espírito Santo que dirige a sua vida, então você escolhe não pecar. Isso é liberdade. Olha, todo ser humano tem 2 escolhas. Ele tem um banquete celestial preparado pelo nosso Pai, com os manjares de paz e alegria. Do outro lado a gente tem migalhas do inferno, de um pão bolorento e nojento, miserável. E eu creio que todo ser humano, essa consciência jamais escolheria essas migalhas. Mas
se Satanás conseguisse convencer a minha e a sua geração de que só existiam essas migalhas polorentas de pão para você comer, se ele conseguisse convencer de que esse não é só o único alimento, mas que ele não é tão ruim assim, então você não teria escolha a não ser comer esse que Satanás faz. Ele romantiza o pecado da nossa geração. E isso tem que ser quebrado no meio de nós. Sabe, em contrapartida a tudo isso, a todas essas migalhas de Satanás, nós temos o outro lado da história, temos o banquete celestial, que é a alegria do Senhor. E como eu já comecei dizendo que a alegria ela não pode ser circunstancial, é exatamente isso, a alegria do Senhor ela não é circunstancial. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses, Paulo falando à igreja, que ele fala que eles receberam uma palavra no meio de muitas tribulações. Ele dá ênfase em muitas tribulações, na alegria do Espírito. Eles estavam em as tribulações, mas tinham alegria. Sabe, Filipenses 4, versículo 12 e 13, Paulo fala que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ele aprendeu a estar contente tendo alimento, não tendo alimento, meio a prisões, em todo lugar ele aprendeu a ter alegria. Isso é a alegria de Cristo, irmãos. É o que o Luciano falou, era a alegria que fazia as faltas ir de frente e enfrentar a morte, enfrentar o que viesse pela frente, porque ele tinha essa alegria, ele tinha recebido essa água viva. Olha, eu vi uma história muito interessante. Um pastor falava de Atos 16, outro pastor. Ele contava a história de quando Paulo e Silas estavam na prisão, e por volta da meia-noite a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando. E aí esse pastor disse que um irmão veio até ele e falou: olha, em Tiago, versículo 5, capítulo 5, versículo 13, Tiago 5,3 fala: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aí ele falou: pastor, está escrito isso em Tiago, não está? Ele falou: tá. Ele falou: tá, mas aqui em Atos 16, os Paulo e Silas estavam cantando e orando. Eles estavam aflitos ou estavam contentes? O pastor falou: os dois. Era inevitável estar aflito naquele momento, mas a aflição não podia tirar a alegria deles. Isso é a alegria do Senhor, irmãos. É cantar em aflição, é orar. Irmãos, Jesus é alegria. Em Hebreus 1, no versículo 9, falando sobre o nosso Senhor Jesus, ele fala que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais dos seus irmãos. Nós precisamos ter essa alegria, irmãos, transbordante em nosso coração. A nossa pregação, ela precisa ser revestida dessa alegria. Quando você falar para os seus amigos do mundo, enfim, que o caminho que eles seguem é errado, o caminho deles é a morte, que só existe alegria em Jesus, eles precisam ver essa alegria na sua vida, irmãos. Eles precisam ver refletir em ti essa alegria, e essas são as boas novas do Evangelho. De que não existe pecador que não possa ser lavado por esse amor. Ah, mas você não conhece minha situação? Não, eu não conheço, mas Jó 14, versículo 7 ao 9, diz que ainda há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das árvores ela vai brotar vida com planta nova. Existe esperança para o vazio da sua alma. Eu disse no início que você jamais preencheria ele sozinho. Não, você não vai. Mas esse vazio tem um tamanho, e é o tamanho de Jesus. E é isso que eu queria falar hoje, irmãos. Que Jesus é essa fonte de vida para o seu vale de ossos secos. Ele é a solução para o seu vazio, para a angústia na sua alma. Se você já recebeu essa água viva, se você já vive debaixo dessa fonte de vida, então compartilhe, irmãos. Profetiza, filho do homem, sobre esse vale de ossos secos, em nome de Jesus. Eu vou contar a história. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu terminei ela na minha escola. E estava sendo um momento maravilhoso com o Senhor. Eu lembro que eu estava no andar de cima e estava perto da janela, curtindo um pouco aberta. Vinha uma luz muito boa sobre a folha, uma brisa suave, tão gostosa. Eu senti o Senhor ali. E eu lembro que eu estava olhando para fora, refletindo na palavra. Um amigo meu, ímpio, ele sentou do meu lado e começou a ler o que estava escrito, um verso da folha. E aí eu lembro que ele me perguntou: Vitor, o que está escrito aqui? Porque minha letra é garrancho, é de família, né, pai? E ele começou a ficar curioso. Eu comecei a explicar para ele. Eu acho que não deu nem 5 minutos de conversa direito, mas eu consegui falar um pouco para ele sobre o vazio na alma, sobre a água no vale de ossos secos, sobre as migalhas de Satanás. E quando eu me dei conta, eu já tinha falado um pouco dessa fonte de vida para Jesus. Essa fonte de vida que é Jesus para ele, né? E o que eu quero dizer com isso? Mas eu quero dizer que quando você se dispõe a buscar essa água, quando você se dispõe a mergulhar nesse rio que é Jesus, ele transborda, irmãos, não só a sua vida é abençoada, mas a dos outros também, irmãos. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro era um pescador nato, ele vivia disso há muito tempo, né? E quando Jesus manda ele lançar a rede do outro lado, depois dele passar a noite inteira sem pescar, ele fala: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que foram tantos peixes que outros barcos em vós tiveram que vir ajudar.
Então outras pessoas foram alcançadas quando ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, eu queria terminar agora falando sobre isso, de você compartilhar a palavra do Senhor, né? Num versículo que fala que melhor é dar do que receber. Se já é maravilhoso receber essa água da vida, quão maravilhoso é mais dar, né, aos outros. Eu não me esqueço daquele sentimento de depois daquele momento maravilhoso com o Senhor, eu contar para o meu amigo, a alegria de contar para ele sobre a palavra foi muito maior que a de recebê-lo. Irmãos, lembra do que foi lido no começo de João 4, da mulher do poço, né? Se você soubesse, né, quem te pede da água, você me pediria e eu te daria água, você não teria mais sede. Amém, irmãos? Assim, agradeço a oportunidade. Em nome de